Você saberia dizer em que imortal Lu Yan, o viajante bêbado interpretado por Jack Chan em O Reino Proibido, foi inspirado? Lembrando que temos 8 imortais taoístas na mitologia chinesa: He Xianggu, Cao Guojiu, Li Jieguai, Lan Kaihe, Lu Doping, Han Xiangzi, Zhang Guolao e Zhong Lichuan. Já já eu te conto em qual desses 8 Lu Yan foi inspirado. Você é imortal? E o personagem Monge Silencioso, interpretado por Jet Li? Que entidade mitológica ele representa? Que espécie de monge você é? Hã? Você rouba viajantes? O monge tinha atitudes muito controversas. Você não passa de uma ofensa pro nome do Buda! Essas e várias outras pistas nos levam à verdadeira identidade de cada um desses excêntricos personagens, que certamente não foram compreendidos pela maioria esmagadora do público que assistiu O Reino Proibido. Pronto? Então deixa nos comentários se você sabe a real identidade por trás dos personagens desse filme. Hoje a gente vai desvendar tudo isso aqui no Mundo Kung Fu. Então, capricha um like, se inscreva no canal ativando o sininho de notificações e bora pro nosso vídeo! A respeito do filme, a primeira coisa que a gente deve entender é que em O Reino Proibido, todos os personagens foram inspirados total ou parcialmente em figuras famosas do imaginário coletivo chinês. Em síntese, o filme é baseado em lendas do folclore da China, na literatura e em filmes antigos de Kung Fu, especialmente da década de 60, 80 e 90. Entre o amor e a glória. Chineses sem legenda. O jovem Jason Triptychus é inspirado no monge Tripitaka ou Xuanzang, que viveu na China na dinastia Tang. Foi um monge histórico, que foi depois, séculos depois, inserido no romance Jornada a Oeste do século XVI. Assim como o vilão Déspota de Jade, os Guerreiros Celestiais, os Guerreiros do Submundo, tal como o Rei Macaco, são figuras mitológicas retratadas nesse romance clássico chinês, que mistura realidade com fantasia. É daí que sai boa parte do roteiro do filme. Dê um título ao macaco desobediente e deixe ele ir. Li Bingbing interpreta a bruxa de cabelos brancos, a mesma do filme Entre o Amor e a Glória, de 1993, que é baseado no romance Bai Fa Manu Zuan, de 1957. Já Liu Yifei interpreta a jovem Pardal Dourado, que é inspirada em Andorinha Dourada, personagem que estreou Shen Pei no cinema em Come Drink With Me ou Venha Beber Comigo. Te convido a beber comigo. Agora voltando aos nossos mestres imortais. Desde o momento em que Lu Yan e o monge se enfrentam e depois se unem para levar o jovem portador do bastão a salvo até o Rei Macaco, você reparou que eles acabam trocando farpas o tempo todo? Então vamos lá, sabe por que o monge silencioso oscila ora para um lado mais sério e ora para um lado bobo, brincalhão? Acontece isso porque ele é, na realidade, uma cópia do Rei Macaco. É verdade, acredite em mim, você não sabia, não é? Não. Assim como nos contos a respeito do Rei Macaco, o monge aqui do filme faz tudo igualzinho a ele. Por exemplo, a primeira cena em que ele aparece, ele rouba o bastão de Jason na floresta. Assim como Sun Wukong roubou o bastão do Rei Dragão lá no fundo do oceano. O monge também toma da mão de Lu Yan o vinho. Ele faz isso ao perceber que o bêbado não daria nem um pouco a ele. Ele em seguida dá um belo gole na bebida. Inclusive, olha como ficou a cara do Lu Yan, surpreso com aquela atitude do monge estranho. No romance, quando o Rei Macaco destrói todo o banquete dos deuses e toma todo o vinho das santidades lá no palácio do Imperador de Jade, ele também faz isso pelo fato de não ter sido convidado a comemorar com eles.
e urinar na cara de um deus, como aconteceu no deserto. Para quem não conhece a lenda, pode ter achado uma cena meio maluca, fora de contexto. O que é isso, rapaz? Mas aí está mais uma referência que nos mostra quem é no fundo esse personagem. Aqui podemos associar a passagem de uma lenda onde o Rei Macaco enfrenta Buda numa aposta. Se ele conseguisse vencer saindo da mão de Buda, ele conseguiria ter o cargo do Imperador de Jade, seria dado isso a ele. Mas se ele perdesse, ele seria aprisionado debaixo de uma montanha rochosa por 500 anos. Ao saltar da mão de Buda, o macaco chega num local em meio a nuvens, muito distante, onde ele acreditou ser o confins do universo. Grandes pilares foram avistados por ele. Para provar a Buda que esteve lá, ele começa a urinar assinando seu nome em um desses pilares. Acontece que ali era um dos dedos da palma de Buda ainda. Ele não tinha conseguido sair da mão dele coisa nenhuma e logo Buda se revela a ele. E o macaco, surpreso, fica desesperado, mas não tem jeito, ele é aprisionado por 500 anos. Você não passa de uma ofensa pro nome do Buda! Blasfêmia! Essa ação asquerosa, suja, nojenta e sem pudor do monge é a mesma referenciada aí nessa passagem com Buda. O significado por trás dessa ação do monge, ou do Rei Macaco, traz justamente o símbolo de que ele desrespeitava qualquer nível de santidade, não importando que ela fosse taoísta ou budista. Na luta final, o filme apresenta pra gente a real identidade desse monge. Ele era um pelo mágico de uma réplica do Rei Macaco, um dos poderes que Sun Quan possuía. Eu não vou mostrar aqui pra não dar mais spoilers, porque eu quero realmente que você assista esse filme novamente. Vale a pena ver de novo o Reino Proibido, tá bom? Agora com uma outra mentalidade, é claro. Meu nome é Luyan. Sou viajante. De que terra você veio, monge? Agora, o que falar a respeito do Luyan? Você já deixou nos comentários qual dos 8 imortais era ele? Ele, na verdade, é baseado em pelo menos 2 imortais taoístas, como eu pude observar no filme. Foram o que eu encontrei ali e eu vou mostrar pra vocês agora. Vinho é minha inspiração. Em alguns lugares, sou conhecido como poeta. Uma clara referência ao erudito, ao poeta dentre os imortais ali, que era justamente Lu Dopin, imortal que se veste como professor e porta uma espada que era capaz de dissipar espíritos malignos e deixá-lo invisível. Anteriormente, Lu Dopin era chamado de Luyan, e em pelo menos 2 momentos do filme esse personagem vai nos revelando a sua origem real. Fui reprovado. Essa cena em especial, assim como algumas outras que apareceram anteriormente, nos deixam dúvidas no filme se Luyan era de fato um imortal. Você não é imortal? Mas ele era assim, não é à toa que os personagens tomam um tiro, levam flechada envenenada e não morrem. Claro que vou viver. Sou imortal. E essas cenas onde ele aparece quase morto também nos traz uma referência a outro imortal taoísta que gostava de se passar por defunto de vez em quando. Sabe quem é ele? Não. Em outros lugares, sou conhecido como mendigo. O mendigo é uma clara alusão ao velhinho imortal do grupo dos 8 imortais, o Zhang-Guolao. Ele era o mais velho imortal do grupo, e o mais desapegado também, era muito excêntrico. Geralmente sua iconografia é justamente aquela onde a gente se depara pela primeira vez no filme com o personagem do Luyan, cavalgando seu burro ao contrário. Zhang-Guolao era um sábio eremita e mestre alquímico, uma espécie de mago Merlin chinês que tinha a sua forma excêntrica de viver e, de certo modo, vivia meio às avessas ali. Por isso que ele cavalgava a mula ao contrário. Tem um significado por trás disso também, eu já vou te contar. Ele usava um chapéu de duende e também portava um tambor de peixe, um instrumento arcaico chinês. Registros históricos indicam que Zhang-Guolao realmente existiu e que era famoso por ser muito divertido, excêntrico e, é claro, por montar seu burro ao contrário. Segundo a lenda, ele foi convocado ao Palácio Imperial por 2 imperadores da dinastia Tang. Um deles estava curioso em saber por que Zhang-Guo montava seu jumento ao contrário e o convidou ao Jardim Imperial para uma conversa. O venerável velhinho, Zhang-Guo, cavalgou seu jumento sentado ao revés e entrou no Jardim Real sem esforço algum. O imperador ficou maravilhado e ofereceu vinho ao burro como recompensa. Assim que o burro bebeu o vinho, ele caiu e se transformou num burro de papel. O imperador ficou estupefato.
Então, Zhongguo explicou que aquele era realmente apenas um burro de papel. Com magia, ele se parecia com um burro, mas com o vinho, ele revertia-se à sua forma original. A verdade prevalece, e o falso não durará, gracejou Zhongguo ao imperador, que riu e disse: essa realmente foi uma boa parábola. Uma característica incomum dentre os imortais chineses é que cada um deles possui um artefato mágico, alguma coisa ali que eles usam. No caso do Zhongguo Lao, ele usava sua mula e guardava no bolso quando não precisava se deslocar mais. Já no caso do Rei Macaco, ele usava o seu bastão de luta, de guerra, e quando não estava lutando, ele guardava ele aonde? Em sua orelha. É interessante ressaltar que no filme, mais uma referência clara ao Zhongguo Lao, e essa questão do papel está justamente quando Lu Yan, no deserto, vai tentar fazer a mágica de fazer chover. Para desenhar a mula no papel e poder usá-la novamente, ele fazia da sua própria saliva a sua tinta. No pincel ele usava a saliva, assim como Lu Yan fez nessa cena aqui do filme. Assim como a nuvem voadora do Rei Macaco transportava ele pelos lugares, ele voava por aí em cima dela, a mula de Zhongguo Lao também levava ele para longuíssimas distâncias num único dia. Ela possuía um poder, uma potência de um trem-bala. Era uma mula mágica que as pessoas não entendiam como ele conseguia se deslocar como se houvesse um trem-bala naquela época. Zhongguo viajou por todo o reino portando seu tambor de peixe e cantando canções que envolvessem a filosofia taoísta. As letras diziam que as pessoas estavam perdidas no mundo, buscando lucro, fama, sentimentos e desejos que tais comportamentos contrariavam o princípio de retornar ao ser verdadeiro e original. Portanto, o seguir em frente para Zhongguo era na realidade retroceder. E é por isso que ele recusava cargos burocráticos e tudo que era oferecido a ele por parte dos governantes. O extremo oposto do Rei Macaco, que fez de tudo, fez o impossível para conseguir o seu posto entre os deuses. Zhongguo Lao e Lu Doping viveram aqui por muitos anos e, com o tempo, vivendo na Terra de forma certa, com retidão, com estilo de vida voltado para ajudar o próximo e a viver em harmonia, seguindo os princípios do Tao, eles se elevaram a patamares de deuses imortais, se iluminando. O Rei Macaco também se torna um imortal, mas ele não faz isso por esse caminho, pelas vias legais e da busca por conhecimento e das boas ações. Ele faz isso invadindo o reino do submundo e arrancando na marra o seu nome do livro da morte, se livrando assim daquela roda de encarnações do samsara. Assim ele se torna um imortal. É claro que depois ele acaba sendo preso pelas ações dele. E sabe por que Lu Yan e o Hope aparecem quase morrendo? Bom, isso acontece porque Zhongguo Lao, em diversos momentos da história, se passou por um defunto. Sim, ele se passava por morto e mantinha o seu corpo naquele estado de putrefação avançada, cheio de vermes, para afugentar aqueles que o procuravam. Muitos emissários eram enviados pelos governantes para encontrarem esse velho sábio, até porque todo mundo queria ter um tipo de mago Merlin na corte. Logo, a notícia de que o imortal havia morrido se espalhava por todo o reino, mas, em sequência, ele novamente aparecia, como sempre, perambulando em cima de seu burrinho. Aí, é claro que todos começaram a entender que não, de fato, ele é um imortal. Eu sou imortal. Ele também era um mestre de Qigong e a ele é atribuído alguns movimentos do punho bêbado taoísta, como por exemplo golpes onde você gira para trás, inclina o seu corpo para trás, ou voadoras duplas ao contrário, porque ele era todas aversas. Inclusive, ele é lembrado no filme Drunk Master, quando Jack Chan faz o taolu do deus Zhongguo Lao. Ele também era bem chegado na bebida, até porque ele era um mestre na arte de fazer licor e destilar vinho. Só ele conseguia, no preparo de sua bebida, as propriedades medicinais necessárias para deixar o Qi do corpo em incrível abundância. Isso permitia a ele ficar sem beber água ou se alimentar por muitos dias e até semanas, além de, é claro, não deixar o corpo ficar doente de modo algum. Minha moringa está totalmente vazia. Tenho que me despedir. Adeus.
Era muito comum Zhang Wolao usar sua bebida milagrosa para ajudar os doentes, os enfermos, os pobres e miseráveis que ele encontrava em seu caminho. Isso fazia com que eles reduzissem totalmente o seu sofrimento e até se curassem de doenças e ficavam sem passar fome. Então, por trás desses personagens, nós vamos encontrando fortemente aquela questão da dualidade entre os dois. Como tigres não podem viver na mesma montanha, 2 mestres não podem ensinar o mesmo aluno. Lu Yan é paciente e preserva o lado filosófico e tradicional do ensino do Kung Fu, enquanto o monge, guiado pela impulsiva mente macaco que tem, quer ir direto ao ponto, como se a arte marcial se resumisse à técnica de luta apenas. Muito bom. Pra fazer cocô. Ei! Se ele for mesmo aprender Kung Fu, tem que ter velocidade, precisão e força. Nessa hora, Bruce Lee também é referenciado, talvez porque ele tenha uma mente similar à do Rei Macaco. O caminho do punho interceptador. Bruce Lee. Manter o aluno por mais tempo na base cavalo não é só apenas um sinônimo de fortalecimento das pernas, de enraizar o seu corpo, mas de você criar o princípio e o valor necessário para ter paciência e se desenvolver dentro de uma arte que é muito complexa, que vai muito além de socos e chutes. Então, manter o aluno o tempo suficiente na base é sinônimo de paciência. Quando você quer tirar ele disso rapidamente, a gente encontra a pressa no ensino, e a pressa, como a gente sabe, é inimiga da perfeição. Precisa provar o amargo antes do doce. Postura firme. Hoje eu falei mais em específico dos Imortais do Lu Yan, até porque aqui no canal eu já falei mais a respeito do Rei Macaco. Inclusive eu vou deixar no final do vídeo um card ou um vídeo aparecendo para você poder assistir essa playlist, que aí você vai ficar sabendo tudo a respeito do Rei Macaco. E se você quiser que eu aborde mais assuntos a respeito dos Imortais Taoístas, deixa aí nos comentários. Aprenda a forma, mas busque o disforme. Ouça o silêncio. O verdadeiro mestre reside dentro de você. Só você poderá libertá-lo. No Kung Fu, tem que treinar muito para conseguir habilidade. Vale a pena ver de novo o Reino Proibido. E eu vou ficando por aqui. Desejo a você muita harmonia, muita paz e luz no seu caminho. Saudações, Zaijian!